Graça e paz, bom dia. Estamos caminhando aqui na nossa campanha de clamor pela nossa cidade. Ingrid, bom dia. Graça e paz. Seja bem-vinda. Estamos nesse tempo orando e clamando ao Senhor pela nossa cidade, pela cidade. Pastora, bom dia, graça e paz. Que bom que você está aqui. Que joia. Vamos continuando aqui na nossa batalha da manhã. Irmã Viviane, irmã Adélia, sejam bem-vindas. Sejam todos bem-vindos. Estamos, para a glória de Deus, no nosso 30º dia. Estava falando para a pastora ontem que parece que a campanha começou ontem e já estamos aí no 30º dia. Irmã Rosângela, irmão Bruno, graça e paz. Vamos que vamos. Maciel, Isaías, essa turma aí que a gente está se vendo quase todos os dias, de certa forma, né? Aqui pela nossa campanha Clamor pela Cidade. Como tenho dito, acredito que para muitos de nós vai se tornar um hábito parar nesse horário para buscar a presença de Deus pela nossa cidade. Sabemos que a campanha ela tem um propósito de durar 52 dias. Nós estamos baseando aqui a nossa campanha no milagre realizado pelo Senhor da reconstrução dos muros de Jerusalém no tempo de Neemias, em apenas 52 dias. Sabemos que Deus pode fazer algo tremendamente grandioso em minutos, em segundos, não é? Em dias. E nós, então, estamos orando a Deus nesse período. Mas nós sabemos, como o IBCR, que nós temos orado pela cidade constantemente, em todos os cultos, para a glória de Deus. A gente sabe que também que as lutas não são fáceis, porque o inimigo não deixa barato, o inimigo não deixa simplesmente acontecer sem ele tentar pelo menos atrapalhar. E nós lemos ontem sobre um momento que Neemias teve que dar uma pausa rápida. Ele teve que chamar a atenção do pessoal, ele teve que falar com o pessoal sobre as tentativas, ou sobre mais uma tentativa de amedrontar o povo, de dizer que o povo não ia conseguir, porque na verdade eles tentaram falando, tentaram mandando conversinhas e eles não conseguiram, então agora eles ameaçam, né? Matar o povo. E Neemias então ele analisa a situação e ele chama o povo a não temer e a lembrar de Deus. Hoje eu quero ler o versículo 15 com você. O versículo 15 diz assim: sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha
frustrado seus planos. Aqui na minha versão diz assim, tinha dissipado o conselho deles. Deus está o tempo todo cuidando dos seus. Está o tempo todo fortalecendo a batalha. Está o tempo todo disposto e disponível a frustrar os intentos do inimigo. E nós precisamos desse entendimento. Então, o escritor do livro de Neemias vai dizer o seguinte, e ouvindo, é como Neemias dizendo, ouvindo que os nossos inimigos ficaram sabendo, é como dizer o seguinte, eles ficaram sabendo que nós já estávamos sabendo. Eles estavam sabendo já que Deus havia frustrado seus intentos. Que aquilo que eles estavam pensando em fazer em segredo, Deus já havia usado pessoas para revelar os seus intentos. Uma coisa que nós precisamos entender é que o inimigo da obra de Deus, ele tem a mesma estratégia há milênios. A mentira é a mesma, às vezes muda o jeito de falar, o jeito de abordar. Às vezes ele muda a pessoa que ele vai tentar ludibriar com a sua mentira, mas a mentira é sempre a mesma. Sabe? Ou ele vai dizer que você pode sozinho, ou ele vai dizer que com Deus você não vai poder. E aqui o texto diz que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabiam dos seus intentos, e que Deus havia frustrado os seus planos, aí o povo tem a mesma atitude de reconstrução. Aí fala assim, e todos. Esse todos dá essa ideia de concordância, como no capítulo 3 a gente viu, de comunhão, companheirismo, respeito. Aqui vai dizer todos. Isso significa que cada membro do corpo de Cristo, de cada pessoa que faz parte desse grande exército de tementes a Deus, de adoradores do Senhor, cada um tem a sua função, cada um tem a sua relevância, cada um tem a sua importância. E nós precisamos nos conscientizarmos dessa realidade e avançarmos nesse propósito. Porque todas as vezes que eu deixo de fazer aquilo para o qual eu fui chamado, há uma lacuna no mundo espiritual. Por quê? Porque Deus nos fez indivíduos, Deus nos fez com um propósito. E se eu não cumpro o meu propósito, ninguém mais nesse mundo, ninguém mais na história poderá cumprir com o propósito para o qual eu fui chamado. Ninguém pode, meu irmão, minha irmã, ninguém pode adorar a Deus do jeito que você adora. Ninguém pode servir ao Senhor do jeito que você serve. Então, todas as vezes que nós deixamos de fazer a nossa parte será deixada de fazer. Todas as vezes que nós não tapamos a brecha designada para taparmos, ela vai ficar aberta.
Aqui vai dizer que todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Há poucos dias atrás eu falei sobre isso e vou lembrar aqui. Todas as vezes que eu abandono meu posto, que eu deixo de fazer a minha parte e tento fazer a parte do outro, eu não vou fazer nem a do outro, porque não fui chamado para fazer aquela parte, e ainda assim vou deixar de fazer a minha. Isso significa que existe no coração de Deus, já está no coração de Deus, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que você precisa fazer, porque foi aí para isso que fomos chamados. Então não adianta eu tomar qualquer outra decisão. Aqui seria de certa forma, três vias, três opções que eu poderia tomar em relação à obra que Deus me designou. Quais seriam as três? Seria abandonar o meu posto para fazer o do outro, ou ficar tentando interferir no que o outro tem que fazer, ou simplesmente não fazer a minha parte, nem me meter em parte de ninguém, ou eu assumir o meu compromisso, o meu propósito, o meu chamado, o meu desígnio e fazer a obra do Senhor e voltar. A pergunta hoje é se estamos prontos para continuar focados. A campanha já está completando hoje 30 dias. Significa que dentro de pouco mais de 20 dias nós estaremos encerrando a nossa campanha de clamor pela cidade. Mas eu já estou me preparando para estar pronto para continuar focado. Porque nós temos também a tendência de que, como é que eu diria que lança-se um projeto e eu encaro o projeto, mas eu encaro também porque eu sei que ele tem um final. Então, daqui a pouco acaba isso, eu volto à minha vida normal. Só que a gente esquece de que a vida normal da igreja é a batalha. A vida normal da igreja é o compromisso com o chamado que temos de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A vida normal da igreja é ir por todo mundo e pregar o evangelho, é ir de fazer discípulo de todas as nações. A função normal da igreja é ser sal e ser luz da terra, do mundo. É amar os inimigos, é perdoar aqueles que precisam de perdão, é abençoar quem amaldiçoa. Ou, aliás, se a gente for analisar bem, a grande vida normal da igreja é andar contra a corrente, é nadar contra a correnteza. E nós precisamos estar focados nisso, porque se nós não estivermos focados nisso, a correnteza nos leva. O clamor pela cidade, o Senhor às vezes nos direciona a campanhas como essa, para que nós tenhamos em nós a visão, o despertamento de que nós precisamos fazer isso constantemente. A Bíblia fala de buscar a paz da cidade, de orar pela cidade, para que na prosperidade da cidade nós também sejamos prósperos. A Bíblia vai dizer em Provérbios que pela bênção do justo a cidade é abençoada.
Então nós somos abençoados para abençoar, transformados para transformar, libertos para libertar. E por isso nós precisamos todos, ainda que tenhamos que dar uma respirada, ainda que tenhamos que dar uma parada para chamar a atenção, ainda que precisemos dar uma parada para que a gente possa inspecionar, para que a gente possa olhar panoramicamente o que está acontecendo, mas logo voltar ao muro. Aqui diz: e todos voltamos ao muro. E não foi aleatoriamente, cada um à sua obra, cada um ao seu compromisso, cada um ao seu chamado. A Bíblia vai dizer lá em Efésios que a igreja cresce, quando cada membro exerce a sua função. Então, minha irmã, meu irmão que está me ouvindo agora, independente que você seja da IBCR ou de qualquer outra igreja, existe no corpo de Cristo, no reino de Deus, uma função específica para você. Existe o seu lugar. E se o seu lugar não estiver sendo ocupado por você, haverá uma lacuna. Se o seu lugar estiver sendo ocupado por outro enquanto você cruza os braços, significa que o outro não vai conseguir fazer o que você foi chamado para fazer, e o lugar do outro, a função do outro vai ser deixada de lado. Ou seja, duas funções vão ficar sem fazer. Assim que quando você, por exemplo, deixa de fazer a sua função ou faz a função do outro, deixando assim também a sua, de qualquer forma vai haver um transtorno na caminhada, um transtorno nesse propósito. Mas quando cada um de nós volta para o muro, para a reconstrução, para a restauração, cada um na sua função, cada um à sua obra, então o muro será realmente reconstruído em tempo extremamente recorde, não porque a força do homem é capaz disso, mas a concordância, a obediência, a comunhão, o companheirismo, não é? O respeito entre um e outro, isso faz com que o milagre de Deus seja uma realidade. Isso faz com que Deus efetue o seu milagre baseado na concordância. A Bíblia vai dizer que quando nós concordamos na oração, as coisas acontecem. E quando nós concordamos em cada um exercer a sua função, tudo vai funcionar. Quando uma máquina tão complexa como um relógio, por exemplo, ele só funciona porque cada peça está no seu lugar. Assim como um carro, como uma bicicleta, como qualquer outra coisa. Simplesmente uma xícara dessa, se essa alça que ela tem tivesse para dentro, ela estaria com a alça estaria aqui, mas não estaria cumprindo o seu propósito. Às vezes é assim que estamos nós. Estamos no lugar, estamos no meio, mas estamos fora da nossa posição e, portanto, não cumprindo com o nosso propósito. Continue focado. Nós estamos caminhando aí, né, na nossa campanha de oração, nós estamos caminhando na nossa visão de obediência ao chamado de Deus. Nós estamos aí continuando, sabendo que o inimigo não desiste. A Bíblia vai dizer que quando Satanás tenta Jesus, a Bíblia diz que depois de ser vencido, ser derrotado ali pela obediência de Jesus ao Pai e pelos argumentos bíblicos de Jesus, a Bíblia vai dizer que Satanás se ausenta até o tempo oportuno. Algumas versões vai dizer por algum tempo.
Satanás não tentou Jesus só no deserto assim que ele batizou. Satanás não tentou Jesus só lá, Satanás continua tentando. Porque hoje Satanás ele investe contra o corpo de Cristo, que é a igreja. Ele não desiste. Ele não desistiu. Ele não desistirá até que, por fim, ele seja definitivamente condenado, definitivamente destruído, porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. O último inimigo a ser vencido é o resultado do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Ele não desiste. Mas é preciso que a gente entenda que nós precisamos estarmos focados naquilo para o qual Deus nos chamou. Nós devemos continuar firmes no foco. E a pergunta de hoje é: prontos para continuar focados? Estamos prontos para continuar focados no propósito? Que o Senhor possa nos conduzir, continuar nos conduzindo, na certeza de que Ele frustra os propósitos do inimigo para que o propósito dele através de nós seja cumprido, seja concluído. O muro está sendo construído, não pode parar de construir. O inimigo ameaça matar o povo. Mas Neemias diz: vocês precisam lembrar de quem é que conduz esse negócio aqui. Vocês precisam lembrar, trazer à memória de vocês quem está na condução dessa construção. Quem os chamou, quem os sustenta, quem os dá força, quem os enche de inteligência. É esse que vocês precisam lembrar. Portanto, quando o inimigo fica sabendo que o povo já não é mais inocente acerca da surpresa que eles estão tramando, já não será mais uma surpresa. Agora não adianta nem ir, porque o povo já está esperando. E aí o povo então sabendo disso, e os inimigos sabendo que Deus já havia frustrado o seu plano de surpreender Israel, cada um volta ao muro para continuar a obra para a qual cada um fora designado. Há um lugar, há uma obra, há algo que só pode ser feito, meu irmão, minha irmã, por você nessa grande batalha, nesse grande projeto de Deus, nesse grande propósito de Deus que é alcançar a humanidade. A Bíblia diz que Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. Ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, senão que todos cheguem ao arrependimento. A Bíblia vai dizer que Deus amou esse mundo e enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, essa vida eterna, essa salvação, essa reconstrução espiritual só será possível quando o povo entender, ouvir e entender a palavra de Deus, porque a fé salvadora, ela só vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Portanto, não há como ouvir se não há quem fale, não há como ouvir a pregação se não há quem pregue.
Então o Senhor plantou a sua igreja nesse mundo para ser esse canal da sua mensagem. Então, entenda uma coisa, nós precisamos clamar, mas precisamos estar focados, precisamos estar no muro, na construção. O povo estava lembrando de Deus, o povo estava clamando a Deus, mas o povo também estava trabalhando estrategicamente na construção ou na reconstrução dos muros de Jerusalém. E todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Essa é a palavra do Senhor no nosso coração hoje, e eu quero mais uma vez orar a Deus juntamente com você. Pai querido, Pai amado, nós te exaltamos porque o Senhor tem nos conduzido na sua palavra a cada dia, Deus, deixando claro para nós que cada um de nós tem a sua relevância, tem a sua importância. Cada um de nós tem, ó Deus, a sua função específica no corpo. Cada um de nós é um membro do corpo que precisa funcionar dentro da área para a qual nós fomos colocados, fomos criados, fomos formados. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós possa entender, possa descobrir, se ainda não descobriu, qual é a função de cada um nesta grande e maravilhosa obra que é a obra do Evangelho nesse mundo. Ó Deus, que apesar dos percalços, das tentativas de nos parar, apesar, ó Deus, das ameaças do inimigo, que cada um de nós se mantenha focado no Senhor, que o nosso foco, que o nosso alvo possa continuar sendo o Senhor, e quer o inimigo rosne do nosso lado, que ele faça barulho, que ele tente qualquer distração, que ele ameace, que ele faça qualquer coisa, que nós possamos manter o nosso olhar firmes no Senhor. Oh meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor conservará em paz a mente daquele que está firme no Senhor. O Senhor conservará a paz daquele cuja mente está firme no Senhor, está focada no Senhor. Pai, muito obrigado, porque o salmista um dia nos ensinou que o socorro não vem de montes, vem do Senhor. Que o nosso olhar esteja no Senhor. Pai, um dia Josafá disse: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nós queremos, ó Deus, na condução dessa campanha, dizer exatamente isso, em nome de todos aqueles que estão, ó Deus, focados, todos aqueles que estão, ó Deus, que realmente fazem parte do corpo e cumprem a sua função no corpo. Pai, nós não sabemos exatamente o que fazer, não saberemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos, estão focados no Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado por esse 30º dia de campanha. Ó Deus, abençoe a cada pessoa que tem participado. Abençoe a cada família representada. Abençoe a cada cidade representada nessa live. Nós oramos, nós agradecemos ao Senhor. Nós, ó Deus, colocamos, ó Deus, a nossa cidade debaixo dos seus cuidados, debaixo dos seus propósitos, debaixo dos seus desígnios, Pai. Nós clamamos e nós cremos na reconstrução, na restauração, na salvação da nossa cidade. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, 5h30 da manhã, você que ainda não havia participado, amanhã, 5h30 da manhã, estaremos aqui, se Deus quiser. Lembrando que hoje, quinta-feira, às 19h30, no templo da IBCR, temos uma palavra de Deus para cada coração, temos ali um momento de adorar o nome do Senhor. Deus te abençoe e tenha um bom dia.